Não é fácil quando alguém começa a atacar pedras em você. Pedras de julgamento, pedras de perseguição, pedras de mentira, pedras de calúnia, pedras de palavras maldosas, de palavras que machucam. Não é fácil levar pedradas. E a nossa tendência é querer devolver as pedras. O que nós devemos fazer quando alguém nos dá pedradas? O que nós devemos fazer quando alguém nos apedreja? Fica até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 19 a 28. Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, com orações e jejuns, eles confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade. Interessante porque Paulo está sofrendo o que ele fez com os outros. Olha que interessante. Você lembra que é Paulo que assiste Estevão ser apedrejado até a morte? Aquilo que Paulo ordenou, aquilo que Paulo estava assistindo, aquilo que Paulo estava ordenando, a perseguição aos cristãos, agora ele está sofrendo. Agora ele se converteu. E aquilo que Estevão um dia passou, de ser apedrejado até a morte, agora Paulo quase morre de tanta pedrada. São João Crisóstomo, ele diz assim: acreditai em mim. É possível sofrer agora coisas piores do que Paulo sofreu. Aqueles inimigos o apedrejaram com pedras. Mas agora é possível apedrejar com palavras ainda piores que pedras. Muitas vezes as palavras são piores que pedras. O que se deve fazer então? A pergunta: o que se deve fazer quando alguém te apedreja? Seja fisicamente, eu digo, seja por palavras, seja por perseguição, seja pedradas de julgamento, seja pedradas de mentira, de calúnia. O que fazer quando a pessoa te apedreja pelo julgamento, pela mentira, pela calúnia, pela fofoca? O que fazer? O que fazer quando alguém me apedreja com palavras que dói mais do que uma pedrada? O mesmo que ele fez. Ele mesmo, Paulo, ele não odiou aqueles que lhe atiraram pedras. Depois que o arrastaram para fora, ele voltou a entrar na cidade. Não foi isso que nós ouvimos na palavra de hoje? Ele voltou a entrar na cidade para ser benfeitor àqueles que lhe fizeram tão grandes males. Se tu também suportasses aquele que te injuriou duramente e te fez mal, e lhe fizesses o mal, tu também terias sido apedrejado. Pois não digas, não fiz nada de errado a ele. Que erro Paulo fizera para ser apedrejado? Qual foi o erro de Paulo?
Ele anunciava um reino, afastava-os do erro e os conduzia a Deus. Tais coisas são dignas de coroas, dignas de proclamações, dignas de 10.000 coisas boas, não de pedras. E, no entanto, tendo sofrido o oposto, ele fez o oposto do que se esperaria, pois esta é a vitória esplêndida. Interessante, o que você deve fazer quando alguém te persegue? O que Paulo fez? Fazer o bem. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 12 a 13. Até esta hora padecemos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, somos errantes, fatigando-nos, trabalhando com as nossas próprias mãos, insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Chegamos a ser como que o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Vede que ninguém pague ao outro mal por mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Então, quando alguém te tacar pedras, o que você deve fazer? Fazer o bem para ela. Veja, Paulo é apedrejado e ele volta naquela cidade para fazer o bem. Aquele povo que o apedrejou. É assim que você deve fazer. Volte e continue fazendo o bem, mesmo que te façam mal. Escreve aqui nos comentários: não devolverei as pedras, não devolverei as pedras. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Não é fácil quando alguém começa a atacar pedras em você.